Bem-vindos ao podcast número 1. Os integrantes do podcast são Caio, que sou eu, Heloísa, Arthur, Emily e Evelyn. O nosso tema de hoje são Hard Skills e Soft Skills e sua importância no currículo. Heloísa, o que são Hard Skills? Hard Skills, traduzindo de forma literal para o português, significa habilidades difíceis, mas seu conceito vai muito além disso. As Hard Skills são nossas habilidades técnicas. É o conhecimento em uma área específica. Basicamente, é trabalhar na área que você estudou, fez curso, graduações, faculdades e etc. As Hard Skills são muito importantes no recrutamento e seleção e costumam ser especificadas nas vagas de emprego. Ao buscar por uma oportunidade de emprego, o candidato pode realizar e pesquisar baseado nessa habilidade. Quanto mais profissional você é na área, maior são as chances que você tem de conseguir aquela vaga de emprego. Nossas hard skills são uma das partes mais importantes do currículo, se não a mais importante, pois são elas que nos dão a direção com que vamos trabalhar. Pois não podemos esquecer que a nossa hard skill tem que ser algo que nós gostamos de fazer. Já as soft skills se referem a aspectos mais subjetivos, sempre ligados ao nosso comportamento e relacionamento interpessoal. É o jeito como lidamos com as questões no trabalho e com as pessoas. Muita gente não dá importância para isso, porém, cada vez mais, as soft skills vêm passando a ser valorizadas pelas empresas. As principais soft skills são a colaboração, que é a capacidade de saber trabalhar em equipe, discutir ideias, ter empatia e estar aberto a trocar de conhecimento, experiência. A resiliência, que é a competência que temos em enfrentar situações mais difíceis, sem se abater. A comunicação eficaz, que é como você irá transmitir uma ideia com clareza, ter a capacidade de escutar os colegas e dar feedbacks também. E a flexibilidade, que é o mercado valoriza muito os profissionais que estão prontos para esses desafios e preparados para as mudanças. E como desenvolver essas habilidades? Algumas opções são participar de projetos em que você será desafiado a fazer, procurar pessoas que sejam muito boas nas competências que você quer desenvolver e observar como elas fazem e aprender com o comportamento delas. Pedir também feedbacks para aquelas pessoas que ajudaram a identificar seus pontos fracos e fortes. Resumindo o que eles falaram, as hard skills, elas são habilidades profissionais que aquela determinada pessoa possui. E as que são mais cobradas em processos de recrutamento e seleção são as graduações na área de atuação, as especializações ou até mesmo o mestrado ou doutorado, ter um conhecimento em língua estrangeira ou um curso específico. E como o Caio falou, as soft skills são habilidades subjetivas que aquela determinada pessoa possui. E uma mais comum que são cobradas nesses processos são ter uma paciência, uma boa comunicação, possuir facilidade em trabalhar em grupo, ter um senso de liderança e até mesmo possuir a ética. Emily, qual é a principal diferença das hard e soft skills? As soft skills e a hard skills se diferenciam principalmente pela capacidade de comprovar essa competência. As primeiras são perceptíveis, após um conhecimento mais profundo do candidato com testes psicológicos e comportamentos realizados também com a ajuda da inteligência artificial, além da convivência diária, que é quando se conhece melhor alguém. Já as hard skills são as qualificações que muitas empresas equivocadamente buscam mais nos profissionais, por serem de fácil constatação. Mas isso é um erro, já que nem sempre o que demonstra mais conhecimento sobre determinada ferramenta ou tem um curso específico terá um melhor perfil para uma vaga, visto que as qualificações soft skills são as que determinam o aspecto emocional das pessoas e o modo como elas reagem às situações. Arthur, o que é um currículo e como fazer ele de forma correta? Bom, antes de mais nada, é preciso que entendamos que o currículo não é apenas um papel ou um cadastro que você faz com as suas experiências profissionais. Basicamente, o currículo é o conjunto de experiências profissionais, de habilidades e de experiências pessoais que você tem dentro do seu histórico profissional. Então, o currículo é isso que você vai redigir através de um papel ou uma mídia digital em PDF ou e-mail e entre outros. Mas é necessário entender que o currículo não se resume em apenas isso. Um currículo é uma ferramenta que um profissional tem para poder atingir um objetivo, demonstrando aquilo que ele tem de melhor. Exemplo:
Quando você vai em busca de um emprego, a primeira coisa que você tem que fazer é pesquisar sobre a sua vaga ou seu objetivo e enviar o seu currículo para o seu recrutador. Então, quando o recrutador recebe o seu currículo, ele tem que, de alguma maneira, entender através daquele currículo o profissional que você é. E é muito importante você ter esse conceito, porque existem diversos currículos que se preocupam em contar uma história do que contar uma história correta. Evelyn, qual a importância de ter hard e soft skills no currículo? Então, a importância está no fato de influenciarem diretamente no clima organizacional da empresa. E o que seria esse clima organizacional? Ele é a maneira costumeira ou tradicional de pensar e fazer as coisas, ou seja, é o sentimento das pessoas e a maneira como elas interagem entre si. Isso é uma das coisas mais importantes que precisa ter em uma empresa, principalmente as habilidades ligadas à personalidade, pois afetam os relacionamentos no ambiente corporativo e, consequentemente, também a produtividade da equipe. Eu vejo que esse assunto se encaixa também no processo de recrutamento e seleção, até porque nos processos seletivos para emprego ou estágio, os recrutadores analisam competências, habilidades, qualificações do candidato à vaga e etc. O processo de recrutamento e seleção pode ter diversas variantes durante a sua execução, mas uma coisa nunca muda: a pessoa selecionadora sempre está à procura do candidato ideal, e esse candidato deverá ter as melhores habilidades para ocupar uma vaga ou cargo disponível. E a partir disso surgem esses dois conceitos importantes para quem deseja realizar uma boa contratação, as chamadas hard skill e a soft skill, que foi falada já no início do nosso podcast pelo Caio e pela Heloísa. E essas competências técnicas e habilidades subjetivas de um profissional se tornam maior ainda na dinâmica do mercado atual. Isso porque, nos passados, os recrutadores baseavam os processos seletivos apenas nas hard skills. Essa mudança se teve ao entendimento contemporâneo de que a técnica é um imperativo e não mais um diferencial. As empresas hoje estão muito preocupadas com essas habilidades e competências. O relacionamento interpessoal é necessário para a harmonia no ambiente de trabalho e para o trabalho em equipe. Se caso você não tiver um bom ambiente de trabalho, o profissional não irá produzir como deveria. As hard skills, elas levam um candidato à entrevista, mas as soft skills fazem ela conseguir aquele emprego. Dessa forma, com o equilíbrio correto, nenhuma das classes de habilidades afetam a outra, proporcionando a melhor execução das tarefas que o cargo exige. E por que é importante ter várias competências profissionais? Então, é de extrema importância um candidato a uma vaga de emprego apresentar o máximo de habilidades e competências profissionais possíveis. Dentro do mercado de trabalho atual, onde a competitividade está cada vez maior, é de suma importância possuir características e ferramentas que sejam diferenciadas. Dessa maneira, assim como uma formação acadêmica e o chamado network, que é o contato com outros profissionais da área de atuação, as competências profissionais também são fundamentais. Então, gente, tudo isso que a gente falou é apenas um pequeno resumo de um grande conteúdo. Obrigado por nos assistir e até a aula próxima. Tchau! Seu mundo tava escuro, eu fui o seu farol. Escolhas são escolhas, cê tem seus motivos. Mas quem quer viver na sombra não espera o sol. Cê sabe que a vida é um tecido fino, pois a qualquer momento pode se rasgar. Talvez não seja nada, seja só o destino. Era simplesmente a hora de tudo acabar. Meu quarto ainda tem seu cheiro de